Boa noite, meu nome é Esther, sou professora de Biologia do CEDESC e na aula de hoje daremos aula de suporte na disciplina Imunologia, com foco na preparação para a B1. Agora eu vou compartilhar uma prova que caiu em 2022.1 e que tem questões muito parecidas com o que foi cobrada e que pode ser cobrado na aula de hoje. Aumentar um pouquinho a letra. Pronto. Vamos lá, gente. Essa prova aqui caiu na B1 de 2022.1, que foi no dia 9 de abril de 2022. Vamos lá. Por que eu escolhi essa questão? Porque essa questão está um pouquinho, a B1 está um pouquinho mais explicada do que as outras. Porém, ainda está um pouco vago a explicação. Eu vou até tentar abrir aqui a apostila para quando aparecer uma referência de algum capítulo, eu vou abrir o capítulo e indicar as páginas direitinho para vocês, tá? Voltando à B1, olha só. Com relação ao sistema complemento-responde, eu comentei no grupo nosso e comentei no grupo geral da disciplina sobre a necessidade de estudar o sistema complemento. É um sistema difícil de estudar? Infelizmente é, porque envolve... Isso aqui eu vou falar daqui a pouco. Isso aqui eu nem lembrava esse resumo aqui agora que eu comecei a futucar aqui as coisas que eu preciso passar para vocês. Isso aqui é uma apresentação que foi passada, eu acho que na época que eu estava na graduação. Faz uns 4, 5 anos isso. E isso é matéria que passa na B1. Vou botar lá no grupo depois e, se der tempo, eu falo hoje também. Olha só. O sistema complemento ele tem 3 vias. Porém, sempre cai uma questão perguntando qual a proteína que se não existir ou se der algum defeito, não funciona nenhuma das vias. Aí você vai lembrar que é a proteína C3 ou C3A. Com relação a isso, eu vou ler a questão e vou explicar. O sistema complemento pode iniciar a sua ativação pelas moléculas C3, MBL, C1QRS, sendo que cada uma dessas moléculas caracteriza o início de uma das vias do sistema complemento. Concorde ou discorde dessas afirmativas abaixo e justifique a sua resposta. Número 1. A via inicia pela molécula C3, está associada à imunidade adaptativa. Eu acho que essa questão aqui eu li na segunda-feira, não foi não? Não sei, não recordo. Não foi não. Essa questão foi parecida com o que caiu na segunda-feira, mas não é a mesma não. Agora que eu vi, porque toda a prova aparece essa indique F ou V. Na outra não tinha isso. Na outra só pedia para falar A, B, C ou D com relação às imunoglobulinas. Foi a mesma não. Vamos lá. Depois eu vou explicar as questões que com certeza vão ser cobradas. A via iniciada pela molécula C3 está associada à imunidade adaptativa. Todas as vias do sistema complemento passam pela C3. Elas não iniciam na C3, mas elas passam na C3. Então, você não vai falar que isso aqui você vai discordar.
Quando aparecer essa questão dizendo que a via iniciada pela molécula C3, nenhuma das vias inicia pela molécula C3. O que acontece é que todas elas têm um ponto que passa pela C3. Então, se essa C3 não estiver presente, ela não dá prosseguimento às 3 vias. Tem uma via, que é a via alternativa, que pode funcionar até a C5. Mas ela não vai funcionar de forma eficiente, tá? Discordar e justificar que a via alternativa iniciada pela molécula C3 está associada à imunidade inata, pois o grupamento tiol-éster se liga à hidroxila de proteínas ou açúcar, baixa especificidade. O que ele está querendo dizer aqui nesse gabarito aqui, sugestivo deles? Está querendo te dizer que todas as vias passam pela pela molécula C3, porém nenhuma delas inicia com a C3. Então, essa resposta está errada. Número 2. O complexo antígeno de corpo se liga a MBL. Peraí que tem alguém pedindo. Boa noite, Jusimar. Não. Está dizendo que ela é iniciada pela C3? Oi? Nessa parte aí da primeira questão, na resposta, está escrito assim: e justificar que a via alternativa é iniciada pela molécula C3. Então, essa via, ela é iniciada pela C3? Não. Nenhuma das vias é iniciada pela C3. A diferença é que essa, por exemplo, tem mais. Se você olhar, eu vou tentar achar aqui na apostila o sistema complemento e vou mostrar para vocês o esqueminha. Porque eu não tenho esqueminha do sistema C3. Eu tenho um estudo dirigido, mas esqueminha desse eu não consegui aqui. Vou até tentar fazer e botar para vocês. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que têm relação com o esquema de imagens, que tem relação com o sistema complemento. Olha só. Deixa eu ver se está passando. Está passando. Células sanguíneas, monócitos, linfócitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, macrófagos, eritrócitos, plaquetas. Quando isso aqui é normal. Quando acontece inflamação aguda, quais são as células que funcionam? Neutrófilo, basófilo, eosinófilo, mastócitos. Crônica, plasmócitos, linfócitos, monócitos e macrófagos. O que eu estou querendo dizer? Aguda é uma coisa que acontece pontualmente. Crônica é uma inflamação que dura muito tempo. Tipo, se uma pessoa tem é a dúvida que o Jusimar teve na segunda-feira. Qual a diferença de infecção para inflamação? Infecção é mediada por um protozoário ou qualquer parasita. Qualquer parasita não, qualquer patógeno, tá? Já uma inflamação é uma má formação, é como se fosse uma falta de comunicação entre os órgãos que acabam, ao invés de mandar uma quantidade específica de proteínas para funcionar aquela região, ele para de mandar ou manda em excesso, geralmente por alguma mutação no DNA, tá? Lembra que eu falei que quando muta o gene RAS1 e RAS2, altera a produção de linfócitos T e B? Existe um gene específico que altera a produção de alguma determinada substância que acaba prejudicando o músculo, não reconhecendo o músculo. Então, quando o gene RAS1 e RAS2 é alterado, a produção de linfócitos B e T pode ser alterada ou reduzida. Então, aquele músculo não é reconhecido como sendo humano. É como se ele precisasse de um óculos para enxergar melhor. Certo? Lembra que eu falei para vocês que existem os PRRs, padrão de reconhecimento padrão de reconhecimento celular? Então, é como se a alteração do gene RAS1 e RAS2
não é só a RAS1 e a RAS2, tem outros genes que condicionam essa produção de células de defesa. Mas, especificamente, vocês vão ver questões abordando os genes RAS1 e RAS2. Então, esses genes vão impedir que a célula do sistema que vai atuar na imunidade reconheça as células do próprio corpo e comecem a atacar. Isso também pode ser a justificativa para o lúpus. Já ouviu falar lúpus eritematoso? É lúpus. O lúpus acontece quando não só o lúpus, tem outras doenças. Por exemplo, a ELA, que é esclerose lateral amiotrófica. É quando o nosso corpo para de reconhecer algumas células. No caso, o lúpus para de reconhecer células sanguíneas. A ELA para de reconhecer as células musculares. Então, o sistema imunológico começa a atacar essas células que eles não reconhecem. Isso é causado pela mutação do gene RAS1 e RAS2. Tá. Inflamação aguda. Curta duração, horas e dias. Principais características: exudação de fluidos de proteínas plasmáticas. Inchaço. Começa a produzir muita proteína plasmática, causando inchaço. Migração de leucócitos predominantemente neutrófilos. Eles são direcionados a uma região. Por exemplo, quando você se corta. Inflamação crônica, longa duração, semanas a anos. Principais características: presença de linfócitos e macrófagos, reparação tecidual em curso, angiogênese e fibrose. Isso acontece, por exemplo, na artrite, quem tem alergia crônica. Então, a pessoa passa toda a vida dela praticamente com inflamação. Então, essas pessoas, quando fazem exame de sangue, elas sempre dão linfocitose, monocitose, que são plasmocitose, isso identifica que a quantidade de monócitos, plasmócitos, linfócitos, naquele tecido que está inflamado é maior. Isso também tem relação com o sistema complemento. O sistema complemento está sendo muito ativado para que isso vai aumentar o indício, no indício não, vai aumentar a produção de enzimas ou de moléculas que chamam essas células de defesa. É como se o sistema complemento fosse um megafone. Ele potencializa a voz. Então, ele potencializa a produção de algumas células para aumentar tanto a imunidade inata quanto a imunidade adaptativa. O que vocês precisam saber é qual via do sistema complemento é mais ativada na imunidade inata e qual via do sistema complemento é mais ativada na imunidade adaptativa. Deixa eu ver o negócio aqui. Oi, Gilcimar, pode falar. Boa noite. Eu posso considerar 4 órgãos responsáveis pela formação e pelo amadurecimento dos leucócitos B e T, como o timo, o baço e o bolsa de Fabrício? Ou tem mais algum? Timo, baço, bolsa de Fabrício são 3. Pode sim. São 6? São 3, pode sim. 3, tá. Pode. É isso aí é muito bom, porque isso pode cair. É uma questão antiga que eles podem cobrar, mas isso é importante vocês saberem, tá? O local da ativação e da produção de células. Porque, às porque vezes, uns amadurecem. Isso. Às vezes, por exemplo, a medula óssea. Todas as células do nosso corpo sanguíneas são produzidas na medula óssea, porém, eles podem cobrar uma pegadinha. Durante a gestação, as células do nosso sangue são produzidas no fígado. Então, célula do quê? As células sanguíneas, durante a gestação, quando
bebezinho está tá na barriga da mãe, as primeiras células sanguíneas são produzidas no fígado. Entendi. A partir dos 3 meses. Então, no caso, a diferenciação onde ele se amadurecer, não é isso? Isso. Enquanto Depende do órgão que ele amadurecer, ele muda, não é isso? Isso, perfeito. Tá Depois bom. que o bebezinho nasce, as células de defesa, as células do nosso sangue, são produzidas em locais diferentes. Aqui, ó. Vocês conseguem ver na boca? Peraí. Isso. É isso aqui que eu queria que vocês vissem. Uhum. Olha só. Deixa eu só aumentar aqui para facilitar na hora de... Ó, imunidade inata. Os macrófagos e neutrófilos são células de imunidade inata. Na superfície dessas células estão presentes receptores para padrão de reconhecimento, chamados PRRs. As PRRs reconhecem padrões moleculares presentes em micro-organismos e ausentes em eucariotos. Esses padrões moleculares são chamados de PAMPs. São reconhecidos pelos PRRs, macrófagos e neutrófilos. Como exemplo de PAMPs, podemos citar peptidoglicanas, presentes nas paredes de bactérias, e manana, um polissacarídeo presente na parede celular de bactérias gram-negativas, a monose, monossacarídeo também encontrado em bactérias, provavelmente gram-positivo. Peraí, rapidinho. Isso aqui eu tô... isso aqui que eu queria que vocês vissem. Órgãos linfóides primários, medula e timo. Órgãos linfóides secundários, linfonodo, sistema linfático e baço. O que eu estou querendo dizer com isso? Medula, local de geração de células circundantes no sangue, incluído do sistema imune. É o que eu falei para vocês. Quando o bebezinho está na barriga da mãe, e até mais ou menos 2 anos, é possível que algumas células sanguíneas sejam produzidas no fígado, porque a medula não está totalmente desenvolvida. Até 2 anos, é muito comum acontecer leucemia linfóide aguda. Então, existe uma linha de pesquisa dedicada somente a isso, né? A tratar e a identificar qual a origem da leucemia em crianças de até 2 anos. Eu trabalho com isso lá no INPE. Então, é muito triste ver criança de 6 meses, 7 meses, criança com 15 dias de vida já com leucemia. É porque aconteceu uma mutação durante a gestação e o local de produção das células sanguíneas começou a sofrer uma mutação e as células sanguíneas foram geradas com um erro genético. Tá. Tipo, órgão onde ocorre a maturação dos linfócitos T. O timo seleciona os linfócitos. Os que não são selecionados sofrem apoptose. Timo é um órgão que fica no meio do peito, que ele só é funcional até 10, 12 anos. Depois dessa idade, o sistema imunológico começa a se desenvolver mais efetivamente. Também por esse motivo, é muito comum ter leucemias com crianças pequenas, de até 12 anos. Acima de 12 anos acontece leucemia? Acontece, mas é mais fácil acontecer nessa idade, até 12 anos. Órgãos linfóides secundários, onde acontece a resposta imune. Linfonodo, local onde é iniciada a resposta imune adaptativa. Sistema linfático, responsável pela condução dos antígenos capturados até os linfonodos. Baço, faz a eliminação das células lesadas e velhas. Ele filtra o sangue. Se o antígeno alcançar a circulação sanguínea, o baço desenvolve uma vigorosa resposta imunológica. Isso aqui eu não vou falar agora. Isso aqui que eu ia falar.
Você vai. Está para vocês? Olha só, isso aqui que eu quero que vocês prestem bastante atenção. É a página 143, quem tiver com a apostila. Ó, via clássica, a primeira via a ser descrita depende de anticorpos da sua ativação. Via alternativa, não depende de anticorpos para ser ativado. Via das lectinas, similar à via clássica, mas não depende de anticorpos. As consequências da ativação resultam em lises do patógeno em célula-alvo. Preste atenção muito nessa parte aqui, ó, opsonização de micro-organismo e consequente aumento da fagocitose. Essa é a importância do sistema complemento. Opsonização de micro-organismo. O que é opsonização? É você mandar mensagem para aumentar a produção de células de defesa, e essas células de defesa conseguem ser direcionadas para o local da infecção. Sem o sistema complemento, essas células de defesa não sabem onde está acontecendo a infecção. Amplificação da resposta imune humoral. Isso aqui se fala para amplificar. Antes de você entrar, Gissimar, eu falei que o sistema complemento é como se fosse um megafone. Ele aumenta o sinal que chama as células de defesa para um determinado local. Porque somente a imunidade inata ela não daria conta. E a imunidade adaptativa precisa também de uma ajuda. Porque o nosso corpo, vamos dizer assim, teoricamente, não seria necessário usar a vacina. Porém, nem todo mundo tem um bom funcionamento do sistema complemento para ajudar tanto a imunidade inata quanto a imunidade adaptativa. Então, por isso que é necessário usar a vacina. Se o sistema complemento fosse eficiente no corpo de todo mundo, a vacina seria inútil. Mas não é assim que funciona, porque existem várias mutações genéticas que interferem no bom funcionamento do sistema complemento. Então, a vacina é importante para que superative e aumente a imunidade adaptativa. Isso torna a imunidade adaptativa muito mais eficiente no combate aos patógenos. Deixa eu só voltar aqui. Vou parar a gravação e vou voltar.